Ok, vamos orar então para a gente poder iniciar o nosso capítulo 2 do livro. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. E queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos ajudar a compreender esse estudo desse livro, Pai, que é tão importante para nós nos últimos dias. E pedimos também, ó Pai, que o Senhor venha estar conosco, nos curando, ó Pai, a mente, curando o nosso físico. Queremos colocar a irmã Luciene em Tuas mãos, Senhor, que está um pouco febril, mas que o Teu Santo Espírito agora, Pai, esteja com ela, e que ela sinta o toque de Cristo, Senhor, nessa tarde, e que ao estudarmos o Espírito Santo esteja também ministrando a cura ao coração dela, ao corpo dela também. Pedimos ao Pai que a nossa mente seja aberta pelo Espírito Santo, para que a gente possa compreender tudo o que iremos estudar, e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Nós iremos tratar, né, do capítulo 2, né, do capítulo 2 aqui do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. E aqui no capítulo 2, eu vou já passar para vocês o seguinte. Vamos só retomar aqui uma parte que a gente já falou no passado, mas que a gente vai agora a gente vai começar a linkar os pontos, né? A gente vai começar a entender. Quando a gente viu lá no prefácio, no estudo que a gente fez sobre o prefácio, a gente falou sobre a Feira Mundial de Colombo, né? E essa Feira Mundial de Colombo, as pessoas que foram para lá viram que chegou um momento, né, que houve uma petição para que a feira fosse fechada aos domingos, né? Então, essa situação veio à tona e as pessoas estavam naquela coisa, né? Vai fechar ou não vai a feira aos domingos? E isso se tornou uma questão da Constituição, isso se tornou uma questão do governo, né? E a gente vai ver agora no capítulo 2 que começa realmente, né? É uma coisa assim até quando você lê, você fica apreensivo, você fica assim, né, observando aquilo ali, e quando você vai começando a entender realmente o que estava se passando ali, você vê que era uma situação assim, muito forte acontecendo, né? Então, aqui na página 25, né, Ata Jones ele fala assim, ó, quando a questão do fechamento da feira mundial aos domingos veio à tona, o assunto foi igualmente trazido perante o Congresso por meio desse protesto. Olha só qual foi o protesto que eles colocaram. Eles colocaram assim, ó, fizeram um abaixo-assinado. Eles disseram assim, nós, abaixo-assinados, cidadãos dos Estados Unidos, vimos respeitosa, mas veementemente, protestar contra qualquer ação do Congresso que leve o governo dos Estados Unidos a comprometer-se com qualquer tipo de união da religião com o Estado, mediante a aprovação de qualquer projeto de lei ou resolução referente ao fechamento da Exposição Mundial de Colombo aos domingos, ou que leve, sob qualquer outra forma, o governo a se colocar no caminho da legislação religiosa. Então, veja que foi feito um abaixo-assinado ali, né, com várias pessoas, milhares e milhares de pessoas, e que nesse abaixo-assinado eles estavam dizendo assim, olha, nós protestamos veementemente contra, né, essa ação do Congresso que vai levar o país dos Estados Unidos a se comprometer com as coisas religiosas, né, com coisas religiosas. Então, aqui eles fizeram isso, aí depois ele ainda fala, se você for observar na página 26, ele ainda fala que teve outro projeto de lei chamado Projeto de Lei Breckinridge, que também era outro projeto de lei semelhante, que eles protestaram também em relação a isso, e teve outro projeto também, né? Você vê que realmente essa questão do domingo estava bem à tona naquele momento, porque ele diz assim, ó, o mesmo aconteceu na página 26, no primeiro parágrafo, o mesmo aconteceu com o projeto apresentado no Congresso, no ano passado, para impedir a entrega de gelo aos domingos. Então, eles estavam mostrando que naquela época ali, eles estavam, né, de alguma forma, tentando introduzir a questão do domingo como sendo um dia civil, né, como sendo um dia de guarda de questão civil. Aí o que acontece? Aqui nesse ponto, deixa eu só mostrar aqui, ó. Quem puder estar com o livro na mão, dá na página 26. Na página 26, ele vai falar o seguinte, ó, que mesmo com toda aquela questão, a gente estava até conversando isso agora há pouco, né, antes de começar a gravação, mesmo com toda a questão acontecendo, né, tudo ali na frente deles acontecendo, né, coisas de caráter assim, mundial estavam prestes a acontecer, havia pessoas que não estavam entendendo aquilo como sendo de tamanha importância, né? Tanto é que o que aconteceu? Ó?
Quando eles começaram a colocar esses abaixo-assinados, a ideia era que pelo menos todos os adventistas, né, todo mundo que entendesse a questão sabática, assinasse para que essa questão da lei dominical não saísse ali, né, que essa petição pelo domingo não saísse naquele período. Aí olha o que a Jones fala na página 26, ele diz assim: enquanto fazíamos circular essas petições, as pessoas não acreditavam que o assunto fosse tão importante a ponto de valer a pena o trabalho de assinar o documento, mesmo quando julgavam legítima a petição em si. As pessoas reconheciam a legitimidade da petição, mas diziam: creio nisso tudo, mas não vejo que o assunto seja tão importante assim a ponto de exigir minha atenção. Não estou disposto a me dar o trabalho de assinar meu nome, muito embora eu concorde com tudo que vocês estão afirmando. Nada do que vocês temem jamais acontecerá. E devido ao fato de haver tantas pessoas que não acreditavam que isso poderia acontecer algum dia, o temido aconteceu. Olha que interessante. Então, haviam pessoas que diziam assim, não, realmente, eu vejo, né, que é legítimo as coisas que vocês falam, mas eu não acho que seja tão relevante assim. Ou seja, as pessoas não estavam conseguindo enxergar o desdobrar dos acontecimentos. Elas simplesmente olhavam para aquilo e falavam, que nada, isso aí não vai. O que tem a ver isso aí com o futuro da Católica Dominical, ou o futuro... Não, por mais que seja legítimo, mas eu não quero entrar nisso, porque eu não vejo porquê, né, vocês estarem fazendo todo esse alarde. Né? Mas essas mesmas pessoas que viram isso, que falaram isso, o próprio Atedianos, na continuação do texto, ele vai dizer assim, ó, na página 26, ainda no segundo parágrafo, ele diz assim, ó, e quando perceberam o que ocorreu, elas começaram a tentar desfazer a situação, começaram a se despertar para o fato de que estavam equivocadas e de que o que havia sido previsto acontecera. Vendo seu erro, começaram a tentar reverter a situação, solicitando que a Feira Mundial fosse aberta aos domingos. E as razões expostas para a abertura da feira são precisamente as mesmas apresentadas para fechá-la. Então, o que foi que aconteceu? As pessoas, né, receberam um aviso e assim, gente, olha, anota seu nome aí, né? Vamos entrar juntos para que eles não façam isso, vamos protestar contra isso. E as pessoas falaram assim, não, eu não vejo motivo para fazer isso, não vejo que isso vai acontecer, né? Eu acho que isso aí não vai acontecer. Aí quando aconteceu, né, que viu que realmente estava indo para frente e realmente se consumou isso, aí as pessoas disseram assim, eita, agora realmente aconteceu, e elas começaram a tentar agora desfazer a situação, ou seja, tentar fazer com que o governo voltasse atrás. Só que o que aconteceu? Isso aqui é impressionante em relação a isso que acontece. Por quê? Ó? Uma das coisas que começou a acontecer, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui por escrito ou a gente vai ler junto. Isso. Na página 26, a gente vai ver assim, ó. Isso está no terceiro parágrafo. Que quando eles viram que a coisa realmente foi para frente, olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Esse movimento em favor da abertura teve sua origem em Chicago. O Chicago Herald, o Arauto de Chicago, foi quem o iniciou. E a Câmara Municipal de Chicago o abraçou e elaborou uma petição dirigida ao Congresso. Então, a Câmara realizou uma petição para o Congresso, né, depois que viram que ele estava colocando realmente isso para frente. Só que olha só a forma como eles começaram a tentar desfazer a questão dominical. Aí a Jones diz, lerei agora algumas das razões que fundamentaram o pedido deles para que a feira fosse aberta aos domingos. Vamos ler juntos aqui. Ó. Eu coloquei aqui no slide para a gente ler. O que foi que a Câmara falou, né? O que foi que eles expuseram para ser contra o domingo? Eles dizem assim, ó, página 26. Este é o desejo da Câmara, que os portões da Exposição Mundial de Colombo não sejam fechados no domingo, que toda a maquinaria cesse de funcionar e que o barulho seja suprimido nesse dia, de forma que prevaleça a tranquilidade, o que está em harmonia com o dia de descanso sabático. Queridos, perceba o seguinte, aqui ele está dizendo, a Câmara está dizendo que eles querem, né, eles eram contrários ao que foi colocado ali em relação à feira, o que tinha sido estabelecido para a feira não abrir aos domingos. Então eles disseram, não, gente, tem que abrir. E aí a gente tem que deixar a maquinaria sem funcionar, e aí vai prevalecer a tranquilidade, isso está em harmonia com o dia de descanso sabático. Aí a pergunta é, isso realmente está de acordo com o que a Tedione estava falando? Não. Não era isso que era esperado. Porque, veja que, olha o que a Câmara disse, que toda a maquinaria cesse de funcionar. Ou seja, de qualquer forma, isso também é descanso dominical. Ou seja, ele estava dizendo assim, não, só abre a feira, mas não vai ter trabalho na feira aos domingos. Ou seja, é a mesma coisa. Né? Não tinha protesto nisso.
E aí a T. Jones vai continuar, isso é muito importante a gente ver o que estava acontecendo, que, olha só, aqui ainda na página 26, né, em outro momento, a petição continua, aí a T. Jones fala assim, ó, olha o que diz aí a petição, que sejam providenciadas as devidas acomodações dentro do ambiente da exposição para a realização de serviços religiosos no dia de descanso sabático. Esse dia de descanso sabático eles estão chamando é o domingo, a fim de que todas as denominações realizem seus cultos segundo seus costumes, sem obstáculo ou impedimento. Ou seja, eles estavam querendo dizer o seguinte, ó, vamos deixar a feira aberta, não vai fechar a feira no domingo, deixa aberto para serviços religiosos, né? Deixa aberto agora para que as pessoas possam ter sua liberdade de culto e tal, 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 tal. Em outras palavras, eles estavam se opondo à questão dominical, usando a própria lei dominical, né? Então, isso é interessante da gente observar. E aí, a T. Jones vai dizer assim aqui no livro, ó, no finalzinho, na página 26, ele diz: mais uma vez, temos aí a mesma razão porque as outras pessoas queriam o evento fechado, ou seja, para que tivessem serviços religiosos em suas igrejas. Reconhecemos que nosso país é e sempre foi uma nação cristã e nos alegramos por isso, que eles estão dizendo isso. E a principal razão ressaltada pelas igrejas para o fechamento da feira é que esta é uma nação cristã. Ou seja, o fato deles quererem que não trabalhasse aos domingos dentro da feira é porque dizem assim, ó, nós somos uma nação cristã. E como nós seguimos o cristianismo, o domingo é uma pauta do cristianismo. Então, o domingo não pode ter trabalho aos domingos, né? E aqui tem outra citação, que eu quero ler com vocês, está na página 27, que vai dizer assim, ó, somos da opinião de que permitir que essas pessoas e todos que desejarem visitem o interior da feira realizará um bem maior do que o que seria alcançado com a proibição do acesso. Então, aqui eles estão dizendo que eles são a favor da abertura da feira. Aí eles continuam. Cremos que os Estados Unidos, como país cristão, deveriam abrir os portões aos domingos como sinal de reconhecimento do fato de que em nenhum ramo do interesse ou pensamento humanos houve mais progresso durante esses 400 anos do que na igreja cristã. Olha isso, queridos. Está na página 27. Ou seja, eles estão dando razões para abrir aos domingos. Eles estão sendo contrários ao fechamento do domingo, ao fechamento da feira aos domingos. E as razões que eles utilizam para dizer que a feira deve ser aberta ao domingo são as mesmas razões do que quando disseram para a feira ser fechada. Quer dizer, no fundo, eles não estavam protestando nada. No fundo, o protesto dos adventistas ele não estava sendo ouvido. Né? As outras pessoas da nação não estavam ouvindo, não estavam nem aí, de fato, para o que os adventistas estavam dizendo. Então, só que aí tinha um ponto que Satanás aqui, eu vejo, como Satanás foi astuto para poder enganar os adventistas aqui nesse período. Por quê? Porque assim, imagine só, os adventistas estão dizendo que eles não são a favor do fechamento da coisa aos domingos, da feira aos domingos. Aí vem essas pessoas, né, líderes da nação, e dizem, olha, nós também somos contra realmente fechar os domingos, vamos abrir. Mas que deixe as maquinarias sem funcionar e tal. Quer dizer, ou seja, ele poderia dizer assim, ó, nós estamos juntos dos adventistas também nisso. Vamos abrir. E aí eles iriam focar só em abrir a feira ao domingo. Mas no fundo, ia continuar com o mesmo princípio dominical por trás. Né? Ou seja, uma tentativa aqui de enganar realmente. Mas olha só, por parte de Satanás, claro, né? E aí, a T. Jones aqui na página 27, ele diz assim, ó, então vocês podem ver que as razões apresentadas para a abertura são exatamente as mesmas apresentadas para o fechamento. Então, a gente vê que realmente não tinha diferença. Né? Não tinha diferença entre o fato de abrir ou fechar. E aqui, eu vou passar agora aqui para frente, mais algumas páginas à frente. Eu vou até botar aqui para vocês. Isso está na página 28 e 29. Por quê? Tinha um senhor chamado Senhor Thompson. Vocês devem ter visto isso no capítulo 2. E esse Senhor Thompson, ele era o presidente da comissão ali, né? Que estava tendo ali. E ele, naquele momento, em determinado momento, ele aceitou, sim, né? Os argumentos e tudo. E ele colocou, eu coloquei aqui para vocês, ó, ele apresentou uma resolução conjunta, né? Para revogar aquela legislação em relação à exposição de Colombo. Só que olha que interessante, queridos, realmente, se eu fosse colocar tudo aqui nos slides, ia ficar muita coisa, mas olha que interessante, eu vou ler junto com vocês, para a gente ver alguns detalhes aqui. Olha só, o senhor Dorboro
apresentou a seguinte resolução conjunta, lembrando que está na página 28, lá embaixo. Olha só o que foi. Ó. Resolução conjunta para revogar a legislação religiosa referente à Exposição Mundial de Colombo. Considerando que a Constituição dos Estados Unidos declara especificamente que o Congresso não fará nenhuma lei com respeito a um estabelecimento de religião ou a proibição de seu livre exercício, que seja, portanto, aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em Congresso, que se proceda à emenda do decreto do Congresso aprovado em 5 de agosto de 1892. Decreto esse que destina 5 milhões de moedas de meio dólar colombiano para suprir necessidades da comemoração dos 400 anos da descoberta da América por Cristóvão Colombo, que envolverá uma exposição internacional de arte, atividades industriais e manufatureiras, produtos do solo, de mineração e do mar na cidade de Chicago, no estado de Illinois, sob a condição de que a dita exposição não seja aberta ao público no primeiro dia da semana, comumente chamado de domingo. Que a emenda se estenda também à seção 4 do decreto para auxiliar na execução do decreto do Congresso, aprovado em 25 de abril de 1890, intitulado Decreto para prover meios para a comemoração do 400º aniversário da descoberta da América por Cristóvão Colombo, envolvendo uma exposição internacional de arte, atividades industriais e manufatureiras, produtos do solo, de mineração e do mar na cidade de Chicago, no estado de Illinois. Propomos, então, que essa emenda defina que a questão da observância do domingo fique inteiramente sob a jurisdição das autoridades regularmente constituídas da Exposição Mundial de Colombo. Olha que coisa interessante. Então, aqui já estava começando a surtir efeito algumas coisas. O que foi que ele propôs? Ele disse o seguinte, olha, tendo em vista que a Constituição dos Estados Unidos não permite que o Estado, né, que o Congresso faça lei em relação a algum tipo de religião, né, ou a proibição de livre exercício de alguma religião, aí ele coloca agora um pedido de aprovação pelo Senado e pela Câmara dos Representantes, né? Que era o quê? Que essa emenda, que essa questão da observância do domingo ficasse exclusivamente sob a jurisdição das autoridades constituídas da Exposição Mundial de Colombo. Queridos, isso aqui é impressionante, porque quando a gente vai lendo agora, a gente começa a perceber o seguinte, ó. Tem uma parte aqui do livro que a T. Jones ele diz assim, ó, que ele, o próprio A.T. Jones, já tinha escrito um artigo na revista Sentinel, onde ele dizia assim, ó, se a feira vai fechar ao sábado ou domingo, a gente não tem nada a ver com isso, eu não me importo com isso. Ele falou isso. Aí algumas pessoas usaram isso que ele estava falando, né, para trazer de volta isso, mas o senhor não falou que não tem essa questão de se vai abrir a feira no sábado ou no domingo não tem relevância nenhuma? A T. Jones disse, sim, realmente, não tem relevância nenhuma se vai abrir no sábado ou se vai abrir no domingo. Porém, a questão é que o Congresso está entrando na jogada. Ou seja, não era para o Congresso entrar, porque o Congresso é uma instituição civil, legal. É uma questão que lida com leis. Né? Então, a T. Jones fala assim, a questão não é a Exposição Mundial de Colombo em si. Ah, porque eles fecharam os domingos. Gente, é isso que precisa ficar claro na leitura do livro. Não é porque a feira iria ser fechada aos domingos que era o grande problema. Não. O problema era o quê? Era que o governo estava entrando nesses assuntos. Porque se fosse só a exposição, digamos assim, ó, digamos que eu hoje, Ivan, fosse presidente da Feira Mundial de Colombo, e eu decretasse que a feira ia ser fechada no domingo. Bom, e eu não tenho vinculação política nenhuma. Pronto. Ok, não vai dizer nada em relação ao grande conflito. Né? A gente sabe que vai ser a questão do domingo e tal, mas não ia ter a mesma visibilidade do que estava tendo por causa do Congresso. Porque ali já era o Congresso americano entrando nessas questões e colocando leis em cima disso. E isso não pode. A T. Jones deixa claro, a Constituição não permite isso. Porém, será que o argumento da Constituição foi suficiente? Com certeza vocês devem ter visto aí no capítulo 2 que não. Né? O fato de que a Constituição diz que não podia fazer isso, a gente vai ver que os homens não ligaram muito para isso nesse período. Né? Então, olha só. Não foram só os adventistas que entraram nessa problemática, né? Nesse período. Na página 29, a gente vai ver um Dr. Lewis, que era um batista do sétimo dia. Então, vou ler aqui com vocês o que foi que estava acontecendo, na página 29, que ele dizia assim, ó, o Dr. Lewis, um batista do sétimo dia, foi ao Congresso para ser ouvido. Ele me disse que se dirigiu ao senhor Dorborough, esse que a gente leu agora há pouco, o presidente da comissão, e pediu uma audiência com ele. O senhor Dorborough lhe perguntou que causa ele representava e qual seria seu argumento.
O senhor Lewis lhe disse que se tratava da inconstitucionalidade da legislação já aprovada pelo Congresso. O senhor Dorborough lhe disse, olha só, queridos, prestem bastante atenção nisso aqui que ele vai dizer. Ó. O senhor Dorborough lhe disse que a comissão havia decidido não ouvir nenhum argumento sequer sobre o princípio, mas apenas sobre as questões práticas da legislação. Em outras palavras, não se tinha a intenção de considerar qualquer questionamento quanto à ação do Congresso ser ou não ser constitucional. Simplesmente estava aceito que o Congresso havia legislado sobre o assunto e presumia-se que o Congresso tinha o direito de fazê-lo. E qualquer menção quanto à adequação da legislação seria completamente eliminada. Queridos, olha isso. Então, o fato de os Estados Unidos hoje, né, serem um país que na Constituição, né, o fato de que lá nos Estados Unidos eles terem uma Constituição onde diz que não pode, né, fazer leis religiosas, isso não diz nada. Porque nós sabemos pelas escrituras que o que vai acontecer? Eles vão aprovar sim uma lei dominical. E já que nessa época, o que estava acontecendo? Uma questão dominical tinha se colocado em pauta, o Congresso tinha colocado isso, né? Eles levaram isso avante, e quando pessoas se levantaram para dizer, oh, mas isso é inconstitucional, a Constituição nos garante esse direito. Eles disseram, oh, nós não queremos ouvir isso. Olha isso, né? Nós não queremos saber disso aí. Né? Já foi votado? Já foi. E a gente tem o direito de fazer isso. Quer dizer, eles mesmo estando contrários à legislação, eles não quiseram saber. Eles não quiseram saber. Está feito, está feito. E eles não queriam ouvir. Olha que interessante. Eles não queriam nem ouvir alguém, mais que a pessoa estivesse certa, mais que a pessoa... A gente sabe que a pessoa estava certa, a gente sabe que esse batista hoje em dia estava certo. Mas as autoridades do país não quiseram ouvir, não estavam nem aí para ele. Isso nos mostra claramente que isso vai acontecer de novo com a gente, queridos. Nos últimos dias, né? Quando essa questão vier à tona novamente, isso vai acontecer com a gente também. Por isso que a gente tem que estar inteirado realmente do que aconteceu e tirar daqui lições. Porque ó, não foi só esse Batista o sétimo dia que foi lá. Teve outro rapaz chamado Samuel Putnam, que diz assim, ó, Samuel Putnam estava lá com o mesmo propósito e tinha consigo um abaixo-assinado com milhares de assinaturas. Ele é presidente da Federação Americana do Livre Pensamento, ou seja, ele era a favor da liberdade religiosa. Ele se dirigiu ao senhor Dorborough para lhe pedir que um tempo lhe fosse concedido, e a mesma informação lhe foi dada. Nenhum argumento sobre a constitucionalidade do assunto ou princípio envolvido devia ser considerado, sob hipótese alguma, mas apenas as questões práticas da legislação. Diante dessa condição, o senhor Putnam não insistiu com o pedido. Contudo, ele igualmente foi convocado a falar, tendo apenas pouquíssimos minutos, dos quais fez uso da melhor maneira que pôde. Ou seja, na prática, o que eles fizeram? Ó, tudo bem, você é o quê? Você é Batista do Sétimo Dia? Você é da associação fulano de tal, qualquer coisa que seja? Bom, o que você quer? Ah, eu quero falar sobre a inconstitucionalidade dessa legislação, desse projeto de lei que foi aprovado e tal, 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 tal. Bom, é o seguinte. Em relação aos princípios, se pode, se não pode, se é isso, né? Você não vai ter... a gente não quer saber sobre isso. A gente não quer ouvir isso. A gente está falando de questões práticas em relação a como que vai colocar isso para frente ou não. Ou seja, eles realmente chegaram a um ponto de dizer assim, ó, não quero ouvir nada contra essa coisa. Já foi estabelecido e assim é. Né? Quantos homens no passado na Bíblia aconteceram assim também, né? Que Deus enviava ali mensageiros, pessoas que lutavam pela liberdade, lutavam pelo que era correto, e os líderes das nações diziam o quê? Não. Qual é um grande exemplo disso? O faraó, né? O faraó, Deus mandava mensagem por meio de Moisés, mandava mensagem ali, falava assim, não vou fazer. E acabou. Né? Então, a gente vê aqui que o mesmo Espírito estava ali naqueles homens, né? Em relação à lei de Deus. Então, esse foi outro homem chamado Samuel Putnam, que estava acontecendo isso. Vocês veem, né? Só um detalhe aqui. Esse capítulo 2, ele é altamente histórico. Altamente histórico. Mas tem um porquê dele ser altamente histórico, né? Porque à medida que a gente vai avançando, aí tudo vai começando a se encaixar nos seus devidos pontos. Aqui, por exemplo, no próximo slide, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou pedir que quem tiver com o livro na mão, marque aí, por favor. Veja aí a página 34. Vou pedir que vocês vejam aqui comigo. Página 34. Página 34.
Que, na verdade, quando você vai ver aqui, ó, começa na página 31, que a T. Jones, ele teve um pouquinho de tempo. Lembra que em 88 ele teve aquele tempo, né, de entrar lá, discursar, ficou ali horas ali, né? E aí a lei tinha sido revogada. Só que agora, novamente, ele só teve, olha o que Dorborough fala para ele na página 31. Ó, a T. Jones vai dizer assim: segue minha argumentação diante da comissão. Olha o que o senhor Dorborough fala para ele. O senhor tem apenas 30 minutos, senhor Jones. E aí Jones vai dizer assim, ó: senhor presidente, as razões que gostaria de apresentar relacionadas com essa legislação são tantas que extrapolam a meia hora que me foi concedida. Contudo, tentarei tocar nas razões que até o momento não foram tratadas com muita minúcia. Começarei por uma razão mencionada até certo ponto pelo prefeito Washburn, mas que pode ser discutida com um pouco mais de profundidade. A partir desse ponto, considerarei outros pontos. Meu primeiro argumento é que esse assunto, se os portões da Feira Mundial devem ou não ser abertos aos domingos, é uma questão com a qual o governo federal não tem nada a ver. Trata-se de algo completamente além de sua jurisdição em qualquer sentido possível. Apresento a seguir 3 considerações distintas. Então, assim, até onde já chega a dizer assim, ó, o governo federal não tem nada a ver com isso, eles deveriam entrar nisso aí. Lembra que a gente estudou lá as semanas passadas sobre o livro de Prescott, onde ele fala, né, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Deus não permite que César entre na sua jurisdição na segunda tábua. César, ou na primeira tábua, perdão. César só tem liberdade para agir, né, pela vontade de Deus, em relação à segunda tábua. Mas Deus não permite que César toque na primeira tábua. César não pode forçar ninguém a guardar algum dia. César não pode forçar ninguém a se prostrar perante imagem. César não pode forçar ninguém a adorar algum Deus. César não pode forçar ninguém a seguir determinada religião. Então César não pode fazer isso. E a Etta Jones vem exatamente com esse argumento aqui. Dizendo assim, ó, o governo não pode entrar nessas questões, porque são questões religiosas e dizem respeito à primeira tábua. Que o governo não pode entrar nisso. Né? Aí o Mr. Robinson, o senhor Robinson, pergunta assim, ó, a que igreja o senhor pertence? Ele estava perguntando, né, para saber que igreja a Etta Jones era. Aí a Etta Jones fala, não vejo qual é a relação disso com o assunto. Aí o senhor Dorborough, o cavalheiro certamente tem direito de fazer a pergunta. Aí o senhor Jones pergunta, ele é um membro da comissão? Aí o presidente fala, sim, senhor. Aí Jones, muito bem, peço-lhe minhas desculpas. Não sabia que o cavalheiro era membro da comissão. Estou perfeitamente disposto a responder a pergunta, embora não veja a importância dela para a discussão. Sou membro da Igreja Adventista Sétimo Dia, mas falo hoje aqui como cidadão dos Estados Unidos e fundamentado nos princípios do governo dos Estados Unidos. E posso acrescentar ainda que, levando em conta a maneira como o Congresso lidou com a questão, posso provavelmente falar sobre o assunto como adventista do sétimo dia, visto que o Congresso já entrou no campo da religião. Temos o direito de seguir o mesmo caminho, se isso se fizer necessário. Maravilhoso isso aqui. Ele vai começando a falar. Então, ele agora, a Ted Jones começa a falar, né? Então, se você for observar aí, ó, depois se você quiser ler, na página 31, 32, 33, você vai ver a argumentação. Só que chega um ponto, eu achei isso tão interessante que eu estava lendo, que você vai vendo que ele vai mostrando claramente, ponto por ponto ali, ó. Por quê? De repente, Dorborough faz essa pergunta para. Olha a pergunta que Dorborough faz para a Ted Jones na página 34. Diz assim: suas objeções são simplesmente constitucionais? Aí Jones fala assim: existem outras, mas o fundamento de todas elas reside na inconstitucionalidade do assunto. Aqueles que trouxeram suas petições até aqui e os que trabalharam em prol do movimento nesse Capitólio sabiam que o que eles estavam pedindo era inconstitucional. Um cavalheiro que lutou por 6 meses nesse Capitólio em favor dessa legislação tem argumentado por mais de 25 anos, quer na imprensa ou em discursos, que qualquer legislação dominical por parte do Congresso ou leis que favoreçam o sábado cristão seriam inconstitucionais. Todavia, ele labutou aqui por 6 meses para fazer com que o Congresso legislasse num assunto que ele reconhece ser inconstitucional. E isso sem qualquer alteração da Constituição. Ou seja, até pessoas que antigamente eram contrárias a uma movimentação dominical, elas passaram também, de certa forma, a ajudar nisso. Né? Isso nos mostra, queridos, aqui, eu queria só comentar uma coisa. Isso nos mostra o seguinte, ó, por mais que hoje o ser humano, isso realmente a gente tem que levar isso para a vida, né? Eu vejo a partir dessa leitura. Por mais que hoje, em tempos de paz, ou em tempos de, né, que não tem uma grande controvérsia no mundo, as pessoas têm uma determinada posição, elas podem mudar. Né? Tanto para o bem quanto para o mal. Elas podem mudar. Então, hoje, o que é que nós devemos fazer? Nós precisamos hoje ter firme, abrir a fala, fazer firme nossa vocação e eleição. Por quê? Porque pode ser que eu hoje, mesmo como adventista do sétimo dia, mesmo entendendo a questão do sábado, mesmo entendendo a questão do domingo,
Eu posso hoje ser claramente dizer assim, não, eu sou completamente avesso a qualquer tipo de lei dominical, a qualquer tipo dessas coisas. Mas pode acontecer de que lá na frente, quando vier uma crise, diante da crise, eu acabo mudando. A gente fala que é na crise que o caráter é revelado. Então, quando a gente olha essas histórias, né, a gente vê assim, olha, para se manter em favor do direito ali, realmente era necessário muita coragem, né? Muita coragem e muita entendimento. Esse conhecimento tinha que estar selado na mente para realmente ter essa coragem de ir lá, né, lutar em favor da liberdade religiosa e tudo isso, e não se deixar levar pelo movimento que estava acontecendo ali. Né? Porque pessoas se deixaram levar. E aí, o que eu achei mais interessante sobre essa pergunta dele, porque Ata Jones estava falando coisas constitucionais. E o presidente pergunta, mas peraí, você vai ficar falando só sobre Constituição? Hein? Como se isso fosse uma coisa pequena. Né? E então eles falam, não, eu tenho outras coisas para falar. Mas o que é mais necessário o problema está na inconstitucionalidade da questão. Né? E por fim a gente sabe que ele, né, ouviu Ata Jones ali, mas certamente ele estava ali, né, já sem querer ouvir, né, aquelas questões. Bom, o que eu queria mostrar para vocês agora, queria entrar com vocês juntos aqui, ler mais algumas partes do livro e a gente fechar o assunto trazendo para mais para frente, para os anos a seguir. Então, olha só, eu vou pedir que vocês vejam comigo aqui, ó, porque isso aí está na página 34. Só que aqui na página 34 ainda, embaixo, você vai ver um título assim, ó, derrotada na votação. Isso aqui eu vou só dar, né, um aspecto geral sobre isso aqui, e aí depois eu vou passar algumas páginas para frente para a gente falar sobre um detalhe e a gente finalizar. Porque esse capítulo 2 é um capítulo extremamente histórico, e a gente tem que realmente ler ele bem direitinho, ficar bem embasado historicamente no que estava acontecendo, porque é isso que você vê que tinha pessoas que estavam olhando para as situações acontecendo e aquilo não dizia nada para ela. Da mesma forma pode acontecer com a gente. Pode estar acontecendo coisas no mundo que a gente pode olhar para isso e dizer assim, isso aí não tem nada a ver. Né? Mas tem tudo a ver. Então aqui, ó, derrotada na votação. O que foi que aconteceu? Aqui, ó, eu vou ler aqui só um pedacinho para vocês, que está na página 34, que ele diz assim, ó, a União Americana do Descanso Sabático sofreu uma derrota na noite passada, em união às suas assembleias. O fato surpreendeu os líderes presentes de tal forma que o incidente se tornou um verdadeiro choque. Foi um golpe inesperado, e mais doloroso ainda, por ter sido infligido por uma das mais sabatistas de todas as denominações cristãs. Aí a Ted Jones fala, esse não foi o primeiro exemplo desse tipo de coisa, como alguns dos presentes aqui poderão se lembrar. Aí um rapaz fala assim, essa é uma boa piada. Aí continua. A União deu abertura a uma convenção nacional aqui ontem à tarde e fez arranjos para que houvesse, na noite passada, 4 assembleias deliberativas gerais por toda a cidade, a fim de promover o movimento. Uma dessas reuniões foi realizada na Igreja Metodista Episcopal, na Avenida Salt Park, com a Rua 33. Foi uma assembleia pequena. Tudo transcorria tranquilamente por certo tempo, e a União Americana do Descanso Sabático conduzia tudo conforme planejado. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. A União Americana do Descanso Sabático, ou seja, esse descanso sabático aqui é o domingo, né? Eles convocaram, né, algumas reuniões para tratar exatamente sobre essa questão dominical, né? E eles abriram, né, uma convenção, aqui ele fala que foi uma convenção nacional, para que houvesse 4 assembleias deliberativas para poder promover esse movimento dominical. Então eles queriam realmente votos a favor disso, e se tivesse a maioria votasse a favor, pronto, eles resolveriam a questão. O que foi que aconteceu, porém? Aconteceu que quando eles começaram a fazer as votações no final, eles acabaram perdendo. Eles acabaram perdendo as votações, né? Acho que ficou 35-30, se não me engano. Eles acabaram perdendo a coisa. E aí o que foi que aconteceu? Eles ficaram com raiva de quem? Dos adventistas, né? Eles começaram a dizer que os adventistas tinham feito um complô para poder derrubar aquela questão ali, né? E todo mundo foi junto para poder votar contra. E até eles mostram que aquilo ali era uma mentira, né? Que era uma farsa. Eles estavam realmente falando contra os adventistas, suscitando ódio contra os adventistas, quando na verdade era tudo mentira. Porque os adventistas não tinham combinado nada. Né? Quem estava realmente querendo combinar as coisas eram eles. Mas Deus é tão bom que Deus permitiu que eles perdessem as votações ali naquele período. Né? Então você vê, os homens estavam ali na sorrateira, ó, eles estavam querendo fazer de todas as formas levar esse movimento dominical avante. Por isso que Ellen White fala, né?
como é que eu vou conseguir despertar vocês para a grande solenidade do tempo presente? Por quê? Porque por mais que a gente não veja, queridos, por trás dos bastidores, Satanás está ali, ó, vindo com todas as forças, né? Para levar essa questão avante. E aí, por fim, eu queria mostrar para vocês agora mais na frente, eu fiz uma anotação aqui, ó. Aqui, ó, olha só. Na página, eu vou ler só, página 37, lá embaixo, no rodapé da página, tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu até fiz anotações aqui no livro, pelo seguinte, ó. Em relação a essas reuniões deliberativas. Olha o que Etta Jones fala sobre isso, eu achei muito forte isso aqui. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, quando ficou demonstrado que suas próprias reuniões deliberativas públicas tiveram uma frequência tão pequena a ponto de 40 pessoas poderem com folga superar os votos a favor, derrubando assim suas resoluções e derrotando o propósito da reunião, o fato em si evidencia que a alegação de que havia uma maioria esmagadora em favor do fechamento da Feira Mundial aos domingos não passa de uma consumada fraude. E é isso que os aflige. Enquanto conseguem prosseguir com suas falsas declarações sem serem incomodados ou refutados, eles estão felizes. Mas quando algum incidente expõe a fraude de suas alegações, eles se sentem oprimidos. Ou seja, na verdade, por causa de cerca de 35 pessoas, né, um movimento que eles estavam dizendo que era não, é uma maioria esmagadora de pessoas que quer isso. Como é que é uma maioria esmagadora se cerca de 40 pessoas que eram contrárias conseguiram derrubar a votação a favor disso? Tinha coisas estranhas, né? Então a Teliane mostrou. Então, olha só, 40 pessoas foram suficientes para derrubar uma coisa que eles estavam dizendo, né? 40 votos contra foi suficiente para derrubar um movimento que eles estavam dizendo que era da maioria esmagadora dos Estados Unidos. Mentira, né? Então a Teliane mostrou claramente que aquilo ali era uma farsa que eles estavam fazendo, né? Ou seja, Satanás ele sempre trabalha com engano. E aí, por fim, eu quero mostrar para vocês, é porque tem muitos detalhes, né? Você vê que o Sermão 2 é bem detalhado, assim, muita história. E aí, olha só, eu queria passar aqui para finalizar, ó, falando da página 44 e, por fim, na página 48. Tem algumas anotações aqui que estão aqui, eu queria só comentar com vocês. Na página 44. Página 44, no último parágrafo. Diz assim, ó, página 44, último parágrafo. Nesse contexto, desejamos chamar a atenção dos congressistas que possam ter sido influenciados pela ação dessas igrejas e que estejam sinceramente interessados no lado religioso dessa questão, para o fato de que a indiferença ou antagonismo ativo das classes trabalhadoras em relação à igreja é atualmente, e já tem sido por muitos anos, assunto da mais séria consideração por parte dos clérigos. Respeitosamente, declaramos que uma das principais causas dessa hostilidade latente e ativa em relação à igreja se deve ao fato de que seus representantes se encontram tão distanciados, olha só, tão distanciados do ponto de vista econômico e social da classe operária, que não conseguem compreender suas necessidades, desejos e aspirações. Assim, o resultado é que, quando eles falam em nosso favor, eles descrevem um quadro equivocado a nosso respeito, como fizeram no caso em questão. Tal realidade tem sido tão frequente e generalizada que o respeito e reverência pela igreja mantidos pela classe operária no passado vem sendo destruído numa escala tão ampla que a própria igreja se encontra alarmada. Ou seja, a igreja está dizendo assim, não, nós queremos ajudar os trabalhadores, né? Essa é uma causa em prol dos trabalhadores. Só que olha o que é dito aqui no livro. Que, na verdade, os próprios trabalhadores eles sabiam que não é o fato de a igreja estar querendo, né, se impor, usar o governo para poder fazer suas legislações e dizer que isso era em prol dos trabalhadores, é porque, na verdade, a igreja se afastou tanto deles, dessa classe, que eles agora estavam querendo tomar medidas que não eram exatamente as medidas que os trabalhadores queriam. Né? A solução não era colocar o domingo como um dia de guarda. Nunca foi essa a solução, a questão trabalhista. Esse é um ponto. Né? E lembra que Ellen White fala no Livramento dos Sinais que um dos instrumentos que vão trazer o tempo de angústia no mundo é o quê? Os sindicatos. Né? Os sindicatos também vão trazer o tempo de angústia. Eles vão fazer parte desse movimento dominical também. E aí, por fim, eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. Ele vai dizer assim, ó, na página 48. Vou finalizar com isso aqui. Teria mais coisas, mas
Vamos sintetizar isso aqui em relação à página 48, que diz assim. Ó. Quem puder abrir comigo na página 48, essa vai ser a última página que eu vou citar. Está aqui na página 48, quando o Dr. Jones fala assim, ó, repito, quando o Congresso decidiu conceder a verba sob a condição de que os administradores assinassem um acordo determinando o fechamento da feira no dia do Senhor, como o Congresso chamou o dia, antes de receberem qualquer parcela da verba, o Congresso tinha o mesmo direito de exigir que a Comissão da Feira Mundial observasse a ceia do Senhor antes de receber algum dinheiro. Assim, se o Congresso pode definir qual é o sábado cristão, ele pode exigir tudo mais referente à religião cristã. Uma voz falou, é isso mesmo. Aí a voz falou, essa não é uma nação cristã? Até Jones fala, não, claro que não. Aí olha o que ele vai falar agora. Quando eles vão além da Constituição, em alguma questão em favor da religião, eles podem fazer o mesmo em relação a todo e qualquer outro ponto de caráter religioso. O que o Congresso fez nessa direção ao favorecer o domingo simplesmente abre o caminho para que os que alcançaram essa vitória levem o Congresso a aprovar qualquer outra coisa que eles exigirem. Olha isso, meus amados. Vocês lembram no livro, ele mais fala lá nos eventos finais, que a imagem da besta se forma exatamente quando acontece isso? Quando as igrejas conseguem forçar, né, o Estado a impor os seus próprios decretos. É isso que a Tenão está dizendo aqui. Ó. E ele diz assim, ó, e eles vão fazer essas exigências. O Christian Statesman, o estadista cristão, cujo editor se encontra no recinto, declarou que, olha o que eles declararam, a grande maioria cristã, diante do resultado da grande petição por ela empreendida e da inúmera quantidade de cartas referentes à Feira Mundial, já se deu conta de que pode conseguir, em nível de governo nacional e estadual, qualquer legislação contra a imoralidade que ela vier a pedir com união e determinação. E um pregador em Pittsburgh, assim que esse projeto de lei foi aprovado no Congresso, declarou em um sermão: na recente questão relacionada com a Feira Mundial, ficou demonstrado de modo extremamente eficaz que a Igreja tem influência sobre grandes órgãos políticos ou administrativos, pois o Senado dos Estados Unidos, a mais elevada instituição do país, deu ouvidos à voz da religião e aprovou o projeto de lei que prevê a concessão de uma verba de 5 milhões sob a condição estabelecida pela Igreja de que os portões da grande exposição não fossem abertos aos domingos. Esse formidável fato indica ao cristão que se foi possível adotar essa medida, outras igualmente necessárias também poderão ser. A igreja está conquistando poder continuamente, e sua voz será ouvida no futuro com muito mais frequência do que no passado. Olha isso, queridos. Página 48. Queridos, nos mostra aqui, então, claramente esse sermão 2. A igreja começou, a imagem da besta, né, que a gente vai estudar no sermão 4, começou a ser levantada ali em 93. Né? A igreja começou a ter voz, o Estado começou a ouvir a igreja, e eles conseguiram fazer isso. Isso nos mostra claramente que a Constituição por si só não vai fazer absolutamente nada no final dos tempos. Porque quando a igreja se unir, e ela vai fazer isso, o Eventos Mais fala que as igrejas vão se unir em pontos de doutrina que lhes são comuns e vão influenciar o Estado a aceitar os seus decretos. Né? Isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Já aconteceu, mas no futuro próximo, o que vai acontecer, o que vai culminar é que, de fato, eles vão colocar uma questão dominical, que a gente sabe que vai começar nos Estados Unidos e vai se alastrar para outras nações. Em relação a isso, especificamente, a gente vai falar no futuro. Mas olha só, quando a gente vê aqui dentro do estudo do Sermão 2, a gente vê também que essa questão dominical, ela não ia ficar somente na feira, porque já tinha pessoas pedindo para fechar os bares nos domingos, fechar outro estabelecimento no domingo. Ou seja, em tese, o que ia acontecer para a gente finalizar aqui? O que ia acontecer era, iria começar na feira, mas aquilo ia fazer o quê? Se alastrar. Ia se alastrar para outros pontos, até chegar ao ponto de ser o quê? Uma lei no país para todas as empresas. Então, Satanás começou com uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver, mas que depois aquilo iria se alastrar e ia chegar a ser uma lei dominical no país inteiro, e que ele mais fala, quando sai dos Estados Unidos essa lei, ia se prolongar para todo o mundo. E seria rápido, porque lembra que na feira mundial tinha vários países lá, então eles iam ver o exemplo dos Estados Unidos, aquilo Satanás ia fazer dar certo, né? E eles iam ver que os Estados Unidos realmente teria paz, e eles iam querer isso para as nações deles também. E aí a Bíblia fala, quando disserem paz, paz, lhe sobrevirá repentina destruição. É isso que vai acontecer nos últimos dias também, né? Vai ser alegado o domingo também, eles vão colocar o domingo como uma forma de trazer a paz,
né? De alguma forma, não sei exatamente onde é que Satanás vai entrar nessa questão dominical, qual vai ser o assunto que ele vai utilizar para trazer o domingo, mas ele vai colocar, e muitas pessoas, queridos, a história vai se repetir. Vai acontecer coisas, e haverão essas pessoas que também vão olhar para aquilo e vão dizer assim, isso não tem nada a ver, não. Então, nós hoje precisamos ter nossos olhos abertos, ter o colírio espiritual de Jesus, para que quando essas coisas acontecerem, a gente possa olhar para a coisa e dizer assim, olha, o rei vem vindo. E entender que aquilo que está acontecendo foi profetizado. Para que a gente não seja como as virgens nécias, que só quando ouviu eis o noivo, ou seja, quando viu que realmente estava para acontecer a coisa, ela percebeu que não tinha azeite suficiente. Né? Então, ao a gente ver toda essa história que aconteceu, logo depois a Deus vai começar a falar sobre a justiça pela fé, mostrando claramente que quando começa a envolver questões políticas, religião junto com política, só existe uma maneira da gente vencer, que é tendo o caráter de Jesus Cristo, estando pronto para subsistir nesse período, porque não vai ter outra coisa que vai preparar o povo de Deus, senão a justiça de Cristo. Senão a gente não vai conseguir subsistir. Porque o tempo de angústia que virá é como nunca houve. Né? E a gente já viu pela história aqui claramente que quando a igreja chegar e dizer assim, tem que fazer isso, por mais que a Constituição diga 1 milhão de coisas, eles não vão estar nem aí. Então, é nesse período que agora, né, a igreja adventista, né, os verdadeiros, o remanescente, eles vão ser perseguidos. Né? Eles vão ser, aqueles que se levantarem em favor da justiça vão ser perseguidos. E como é que a gente vai suportar essa perseguição? Lembrando que vai ser um tempo de angústia como nunca houve. Só se a gente tiver o caráter de Cristo. Né? Então Cristo diz assim, olha, tá vendo que isso vai acontecer? Agora se prepare. Esse livro da mensagem do Terceiro Anjo é isso, ó. Veja o que aconteceu e o que vai acontecer e veja como se preparar. E é isso que a gente vai buscar a partir nessas semanas que a gente tem estudado. Como se preparar. Como entender a verdadeira mensagem de justificação pela fé, de forma que quando isso estourar no mundo, nós estejamos prontos para suportar toda a aflição, toda a angústia e tudo isso. Né? Então, que Deus nos ajude a gente realmente fazer parte desse remanescente, né? E estarmos entre aqueles que estarão entendendo o que está acontecendo no mundo com um verdadeiro olhar. Né? Eu quero chamar vocês para a gente orar agora nesse finalzinho. Oremos juntos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos ensinar tanta coisa de valor, Senhor, nesses livros. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, para que a gente possa, Senhor, ter nossos olhos abertos e entender as coisas que se passam no mundo, Senhor, sem estarmos enganados por Satanás. Pedimos a sua ajuda, meu Pai, e que dessa vez, Senhor, quando vier a acontecer as coisas, que o Senhor possa encontrar um povo pronto, um povo preparado, e que nós façamos parte desse povo, meu Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais um estudo nesse sábado, e te agradecemos desde já também, pelo nome de Cristo Jesus.